Olá, eu sou a professora Mônica e na aula de ciências de hoje nós vamos falar sobre o balanceamento das equações químicas. Mas antes nós vamos recordar o assunto da nossa aula anterior. Nós falamos sobre o método para representar uma fórmula química, o significado de índice e coeficiente em uma fórmula, os símbolos que utilizamos para caracterizar o estado físico dos elementos e outras informações importantes sobre o que acontece na reação química. As regras, que representam uma reação química. E na aula de hoje nós vamos falar sobre como balancear uma reação química. Aqui nós temos uma revisão da aula anterior, como que fazemos a fórmula. Nós vamos usar os símbolos. Esses símbolos, eles são representados em letra maiúscula e nós retiramos essas informações da tabela periódica. Então, aqui nós temos a fórmula do H2O. Então, o símbolo H é o hidrogênio, o O é o oxigênio. Esse número aqui é o índice, que ele vai determinar quantos elementos a gente usa do hidrogênio nessa fórmula, por exemplo. O oxigênio, ele não tem nenhum número. Isso significa que o índice é 1. Então, não precisamos colocar, ele mesmo se representa. Aqui nós temos também o coeficiente, além do índice. O coeficiente é o número que fica na frente da fórmula. Ele vai multiplicar a fórmula toda. Então, aqui no caso, a gente vai multiplicar o coeficiente 2 pelo índice 2 do hidrogênio. Aí nós vamos ficar com 4 hidrogênios. Multiplicando aqui o coeficiente 2 pelo número 1 do oxigênio. Ficaríamos com 2 oxigênios na fórmula. Aqui um outro exemplo de uma fórmula diferente. Lembrando que aqui nós temos o símbolo cálcio, A primeira letra da representação é sempre maiúscula e a segunda letra é minúscula. Nesse caso aqui nós temos o índice 3, então significa que nós temos 3 átomos de cálcio. Entre parênteses, nós temos a letra P, que é o fósforo, e o O, que é o oxigênio. E eles estão sendo multiplicados pelo índice 3, que é como se fosse aqui, no exemplo aqui embaixo, como se fosse na matemática. Vamos multiplicar o índice 3 pelos átomos que estão dentro do parênteses. Então, fica 3 vezes 1, ficaremos com 3 fósforos. 3 vezes 4, ficaremos com 12 oxigênios. E aí nós temos a quantidade total de átomos dessa fórmula. Aqui nós temos por convenção que em uma reação química, o primeiro membro vai ser sempre os reagentes e o segundo membro vai ser sempre os produtos. E vai ser aqui, entre eles, nós temos uma seta indicando que houve uma reação química e o sentido em que essa reação ocorreu. Como exemplo aqui dos reagentes, nós temos A mais B, que vai resultar em C mais D, que significa que os produtos, eles são substâncias diferentes dos reagentes, ou seja, numa reação química nós obtemos substâncias novas, substâncias diferentes. Aqui nós temos as representações que são importantes em uma equação química, que é falar sobre o seu estado físico, por exemplo, se ele é sólido, líquido ou gasoso. Então, nós temos aqui representado, entre parênteses, esse estado físico em letra minúscula, Então, seria sólido, líquido, gasoso, aquoso. Se nós tivermos uma seta para baixo, significa que houve um precipitado, A substância está no fundo do recipiente. Essa seta para cima significa uma vaporização ou eliminação de um gás. O triângulo significa o aquecimento. Esse símbolo de lambda significa iluminação ou luz, energia. E temos o símbolo aqui, maior e menor, e também aqui as setas indicando nos 2 sentidos, que significa aquelas reações que elas podem ser irreversíveis, ou reversíveis. No caso, essa daqui é irreversível, ela é um sentido só. E essa daqui é reversível, ela indica os 2 sentidos. Então, essas informações são importantes numa representação de uma equação química. Aqui nós temos uma frase muito famosa. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essa é uma frase de um cientista muito famoso, que é o Lavoisier. Ele nasceu em 1743 e faleceu em 1794.
Ele é considerado, né, o pai da química, porque na segunda metade do século XVIII, esse químico francês, ele realizou uma série de experimentos medindo a massa das substâncias antes e após uma reação química. E ele pôde verificar que a massa total do sistema ela permanecia inalterada quando essa reação acontecia num sistema fechado, num frasco fechado. E assim, Lavoisier ele enunciou a lei da conservação das massas. Então aqui nós temos, né, que um sistema fechado, a quantidade de matéria ela não é alterada e a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Toda essa informação deu origem à química moderna. No nosso exemplo aqui, nós temos a combustão do carvão. Então, nós temos o carbono mais o oxigênio, que resulta em gás carbônico ou dióxido de carbono. Aqui nós temos a quantidade deles em grama. É 12 gramas de carbono mais 32 gramas de oxigênio, resulta em 44 gramas de gás carbônico. Ou seja, a massa do produto é igual à soma da massa dos reagentes, ou seja, o total de reagentes é igual à massa dos produtos. Nesse outro exemplo, nós temos H2 mais O2, que resulta na molécula de água. A quantidade deles em grama. 4 gramas de H2 mais 32 gramas de O2 resulta em 36 gramas de água, que é exatamente, né, a soma dos reagentes. Um instrumento muito importante que Lavoisier usava, né, para fazer esses experimentos era a balança. Então, era assim, né, que ele utilizava o método dele para determinar as massas antes e após a reação química. Nesse outro exemplo, nós temos aqui, até utilizando a balança, que era a maneira como ele determinava as massas, né, antes e depois, um exemplo da contagem de átomos. Aqui nos reagentes nós temos 3 carbonos, 8 hidrogênios, 5 vezes 2, 10 oxigênios, que resultam em 3 vezes 1, 3 carbonos, né, na quantidade de 3. Depois nós temos 3 vezes 2, vai dar 6 oxigênios, que vão ser somados com esses aqui. Aqui seria 4 hidrogênios, 4 vezes 2, 8 hidrogênios, e aqui seria 4 vezes 1, 4 oxigênio, mais os 6 que temos aqui, então daria um total de 10. Ou seja, a quantidade de átomos que nós temos no início da reação, nós também vamos obter no final da reação. Mesmo que esses átomos estejam sendo combinados de uma maneira diferente, mas eles estão ali na mesma quantidade, que é a conservação das massas. Então, aqui um outro exemplo, nós temos 24 gramas de magnésio, mais 16 gramas de oxigênio, que resultam em óxido de magnésio, que no total de 40 gramas, e resulta exatamente na soma dos reagentes. Nesse outro exemplo, o experimento ele foi feito num frasco aberto. Então, o que foi observado? Então, foi pesado 2 substâncias, o HNO3 mais o K2SO3. Essas 2 substâncias mais os seus frascos deram 1000 gramas. Aí, o frasco 2 foi adicionado no frasco 1, onde iria ocorrer a reação química, e todos os frascos, né, foram colocados novamente na balança para determinar o seu peso. E foi observado 995 gramas, ou seja, 5 gramas a menos do que no início da reação. Isso ocorreu porque durante a reação química dos elementos misturados, ocorreu a formação e o desprendimento de um gás, o que diminuiu a quantidade em massa da reação química que foi feita. Se esse experimento tivesse sido feito num ambiente fechado, com certeza, né, teríamos aqui 1000 gramas, que era a mesma quantidade no início da reação química. Agora, por que fazer o balanceamento de uma equação química ou de uma reação química? Como nós já sabemos, né, as massas no início da reação e no final da reação, elas são as mesmas, mesmo formando produtos diferentes.
Mas como nós representamos essa fórmula química através de cálculos e símbolos, nós temos que arrumar ou ajustar esses números para que ele fique exatamente da maneira como tudo aconteceu. Ou seja, a reação acontece, nós representamos da nossa maneira, mas para que ela seja representada da maneira como ela realmente aconteceu, precisa-se fazer um balanceamento e ajuste dos coeficientes. Então, balancear uma equação química significa igualar o número de átomos de cada elemento presente numa reação, quer seja do lado dos reagentes, quer seja do lado dos produtos. Algumas regras para a gente fazer o balanceamento das equações. Então, primeiro a gente raciocine, inicialmente com os elementos que aparecem em uma única substância em cada membro, ou a gente vai escolher o que aparece menos. Verificando esses elementos, escolha aquele que tenha maior índices. Escolhido o elemento, transfira seus índices de um membro para outro, usando-os como coeficientes. Prossiga com o mesmo raciocínio até o término do balanceamento. Então, aqui no exemplo da equação aqui embaixo, nós temos N2 mais H2 que resulta em NH3. Se nós fizermos a contagem dos átomos, o hidrogênio não está na mesma quantidade do reagente. Nós temos 3 no produto e 2 no reagente. Então, aqui nós vamos fazer o balanceamento. Esse índice 3, ele vai multiplicar o hidrogênio. Então, ele vai ficar aqui na frente, como foi colocado aqui. E aí, nós vamos ter 6 hidrogênios, Fica 3 vezes 2, 6. Depois que eu consertei aqui, eu vou ajustar o lado do produto. Vou colocar o índice 2 do hidrogênio na frente da fórmula do NH3. Aí eu coloco o 2 multiplicando o nitrogênio, que vai dar N2, que nós já temos aqui, e 2 vezes 3, que vai dar 6. Então, agora nós temos as mesmas quantidades de reagentes e produtos. Então, assim fazemos de uma maneira bem simples o balanceamento. Vamos ver aqui um outro exemplo. Nós temos aqui CH4 mais O2 resulta em CO2 mais água, H2O. Então, nós temos que equilibrar os componentes. Os elementos. Qual o elemento a gente vai começar? O que tem o maior índice, que é o H4. Então, aqui eu vou consertar. Aqui do lado dos produtos eu só tenho 2. Dos reagentes eu tenho 4. Então, a primeira coisa que eu vou arrumar vai ser aqui. Eu vou colocar esse 2 aqui na frente. Multiplicando por H2, eu vou ter H4, mas eu multiplico a fórmula toda, Então, aqui eu vou ter O2. Guarda esse 2 para a gente fazer a contagem mais tarde. O próximo elemento que a gente vai arrumar, será que vai ser o carbono? Eu tenho um no produto e um no reagente, então ele está na quantidade certa. Então, agora eu preciso arrumar a quantidade de oxigênios. Nós ficamos com 4 oxigênios, 2 aqui, mais 2 aqui. Mas do lado do reagente a gente só tem 2. Então, o que a gente precisa fazer é colocar esse 2 do lado dos reagentes e aí consertamos a quantidade de oxigênio. Então, agora nós temos 2 vezes 2, 4. E aqui eu tenho 2 aqui, mais 2 aqui, porque 2 vezes 1, 2. Então, no total ficou 4 oxigênio. Então, os reagentes ficaram com 4 átomos de hidrogênio, 1 átomo de carbono e 4 átomos de oxigênio. Os produtos, 1 átomo de carbono, 4 de oxigênio e 4 de hidrogênio. Então, as quantidades ficaram iguais. Nessa outra equação, só para a gente treinar um pouquinho, aqui nós temos C2H6O, que é a fórmula do etanol, mais o oxigênio, uma reação de combustão, que vai resultar no gás carbônico, CO2, mais água, H2O. Na contagem dos produtos, nós podemos observar que o hidrogênio tem 6 no reagente, mas no produto só tem 2. Então, é por aqui que nós vamos começar, para o elemento que tem o maior índice. Então, para consertar, eu vou multiplicar aqui o hidrogênio por 3. E aí eu vou obter 6 hidrogênios. 3 vezes H2, 6. 3 vezes 1, 3. Aí vamos guardar essa quantidade para somar depois. O carbono, nós temos aqui,
é a mesma equação, tá? Aqui eu já estou balanceando. O carbono, ele tem 2 no reagente, mas ele tem só 1 aqui no produto. Então, eu vou multiplicar esse 2 para consertar a quantidade de carbono. Consertando a quantidade de carbono, eu altero também a quantidade de oxigênio. Então, nós ficamos aqui com 2 vezes C, 2 carbonos, 2 vezes O2, 4 oxigênios, mais 3 da molécula de água ficou com um total de 7. E do lado nós temos as quantidades, 7 oxigênios. E aqui, na fórmula do reagente, ficamos com 3 vezes 2, 6 oxigênios, mais 1 oxigênio aqui da fórmula do etanol deu 7 oxigênios. Então, nós conseguimos, né, equilibrar ou igualar as quantidades de reagentes e produtos. Ou seja, nós estamos fazendo o ajuste, né, para que essa equação seja representada da forma como ela realmente acontece. Aqui nós temos uma equação da água, que a gente sabe que o gás hidrogênio, H2, mais o gás oxigênio, resulta na molécula de água. Mas como a gente pode observar, essa molécula não está balanceada, porque no produto eu só tenho 1 oxigênio, mas no reagente eu tenho 2. Então, eu preciso fazer o balanceamento da equação. Então, aqui nós teríamos, para consertar essa quantidade de oxigênio, eu coloco o número 2 aqui na fórmula para aumentar o número de oxigênio e multiplico a fórmula toda. Ficaria 2 vezes o 2, daria 4 hidrogênios, mais 2 vezes 1, 2 oxigênio. Então, eu ficaria com a quantidade certa de oxigênio. Agora, eu tenho que arrumar a quantidade de hidrogênio, porque eu tenho 4 nos produtos, mas do outro lado do reagente eu só tenho 2. Por isso, eu coloquei esse 2 aqui na frente do hidrogênio. Multiplicando só o hidrogênio, eu obtenho 4 hidrogênios. E aí, a gente consegue a mesma quantidade de reagentes e produtos. E a nossa aula de hoje, ela vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Esse conteúdo, ele exige bastante atenção, cálculos, né? Então, bons estudos para vocês e nos vemos na nossa próxima aula.